lá para o próximo, então, galera. Vamos chegar aqui com o nosso convidado especial, o Alexandre, do canal Em Estado de Banca. Galera, mais uma vez, repito, para quem chegou agora na live, tem o link do canal do Alexandre na descrição desse vídeo, para vocês conhecerem, se inscreverem no canal dele aí, tá? Ele diretamente lá do Nordeste, oprimindo o povo aqui do Sul. Tá brincando? Vamos falar aqui de Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Material que é uma reimpressão da editora Pipoca e Nanquim, quadrinho do selo original. Jefferson Costa fazendo roteiro e arte dessa publicação. Material que tem 52% de desconto no momento, de R$ 89,90 por R$ 42,86. Material que está com capa comum aqui, e são 224 páginas. É uma publicação que eu já fiz a resenha aqui no canal Central HQs, recomendo vocês assistirem, então eu não vou ficar me alongando aqui com relação a comentários pertinentes dessa obra. Eu já vou passar a palavra aí para o nosso convidado poder falar um pouquinho aí desse trabalho. Deixa eu colocar aqui o Alexandre em destaque para ele poder falar um pouquinho aí de Roseira, Engenho... Peraí, eu sempre confundo, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Então, eu cresci, assim, um pouco dentro dessa realidade que o Jefferson apresenta aqui, cara. E o que acontece? A forma como foi escrito e a forma como ele narra, cara, a história, o que me prendeu, o que me chamou a atenção foi a forma como os personagens falam, que é exatamente como a gente fala aqui, realmente no Nordeste. Meu filho, pelo amor de Deus, abre esse negócio aqui, rapaz, minha Nossa Senhora. E realmente é assim que a gente fala, bicho, aqui. Corriqueiramente é um dialeto, né, de cada região. Mas a forma como ele escreveu, que não é uma forma linear, que é basicamente, cara, exatamente como a gente tem as nossas memórias, principalmente da infância. Muitas vezes a gente sabe o início e o final do que a gente está falando, porém o meio ele é entrelaçado entre indas e vindas. E é exatamente assim, cara, que ele escreveu, cara, isso. Os momentos onde você vê, eu deixei até algumas páginas aqui separadas, as lavadeiras, os caminhões que passam, os pau de arara, a forma de como a história é construída é muito real ainda na minha memória, que realmente é daquela forma. A história da família, né, que na verdade o que ele faz aqui não é só um quadrinho em si, ele fez basicamente um documento histórico para ele mesmo, onde eles, para a família inclusive, onde ele compartilha com a gente as memórias dele, cara, e faz com que eu que sou daqui me sinta dentro desse quadrinho também. Quando eu era criança, até os meus 12 anos, eu vivia no interior do meu pai, que é a cidade dos meus pais, eles realmente são dessa parte mais interiorana, realmente aqui do Ceará, e isso, cara, me trouxe as memórias exatamente, tudo que eu via, cara, lá quando eu era criança. E quando eu li, parecia que eu estava revivendo aqueles momentos, cara, novamente. Eu na época, Fernando, que você fez a resenha, eu lembro que você falou que foi um pouco lento a leitura, exatamente nessa dificuldade do dialeto, né? De como se fala, as palavras muito reduzidas ou trocadas de alguma maneira, mas para mim já foi algo extremamente rápido e comum, porque é assim que a gente se trata aqui. Por exemplo, quando a gente fala que vai sair à tarde, vai encontrar com alguém 4 horas da tarde, a gente fala assim, marcha, a gente vai na hora que o sol esfriar. A gente não diz o horário, né? Na hora que o sol esfriar é 3h30 da tarde, 4 horas da tarde. E é assim, mas que as coisas são. E aqui, no Roseira Engenho, cara, ele me pegou exatamente por isso. Eu como faço alguns trabalhos aqui em escola também, principalmente na escola dos meus filhos, a gente eu comprei 3 edições dessa aqui, fiquei com uma, e 2 foram doadas para a escola, exatamente, cara, para que isso sirva também para outros alunos e sirva também como um material que fosse
quase que obrigatório, cara, para que você realmente conheça a sua história através da história do Jefferson, sabe? Chega a ser, cara, como é que eu posso dizer assim? É muito tocante pra gente aqui, pelo menos para mim foi. Eu demorei um pouco realmente para ler essa obra, mas tudo que o Jefferson coloca aqui em relação à história dele é a história, cara, de cada nordestino que vive aqui também, cara, sabe? É uma história... Você sentiu essa verossimilhança, né? E, Alexandre, Exato. você pegou essa verossimilhança, né? E eu não sabia, né, depois que eu li a obra, né, dessa pegada, porque são memórias, né, do Jefferson que ele coloca aí dentro dessa obra. Então, de saber desse lado dele aí é realmente muito interessante, né? Exato, bicho. E essas memórias dele, por incrível que pareça, são compartilhadas por várias pessoas daqui, porque muitos saíram de lá, vieram para a cidade, assim como os meus pais vieram também. Porém, quando a gente volta para lá, bicho, a gente recupera essas raízes. E o quadrinho ele fala exatamente sobre isso, sobre suas raízes. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando ele fala da família dele, sobre as raízes, são os nomes, né? Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta não só para vocês, mas para a galera que está vendo a live também. Vocês lembram o nome completo dos bisavós de vocês? Difícil, hein? É exatamente isso, cara. Daqui a alguns anos somos nós que não vamos ser lembrados. E isso aqui que ele fez, cara, foi exatamente isso. Ele plantou as raízes dele, elas cresceram e elas vão ficar eternamente guardadas aqui, bicho. Sabe? É isso que eu achei, cara, fenomenal nesse quadrinho, bicho. A gente está muito acostumado sempre a falar muito de super-herói, tal, que a gente se identifica com Homem-Aranha, que a gente se identifica com um personagem que vira mais real, como Questão, que a gente acabou de falar. Mas, para mim, o Cruzeiro Medalha Engenho, cara, é algo mais próximo, sabe? Mais verossímil. É algo que ele fala aqui, que eu sei onde eu posso ir, eu posso ver e posso tocar tudo que ele fala nesse quadrinho. A arte foi um quadrinho que te pegou mesmo, né? Sim, cara, exatamente por isso. É por isso, bicho, que quando eu falo que eu sou o canal, eu falo na abertura, o canal mais chibata do Nordeste, é porque, bicho, eu quis realmente que a galera soubesse de onde eu era. Porque, assim, fica muito para lá, sul, pro Sudeste, e aqui no Nordeste a galera tem vergonha, cara, sabe? E, assim, me foi falado, inclusive, algumas pessoas, quando eu comecei o canal, disseram, cara, pelo amor de Deus, não fala que tu é do Nordeste, isso é vergonhoso. E eu disse, não, velho, eu vou continuar. E eu não interessa a sua opinião. Não, cara, seu canal nunca vai crescer, você nunca vai para frente, abrindo a boca dizendo que é do Nordeste. Não faça isso. Eu disse, por quê? Então, cara, foi aí onde eu continuei, foi onde me deu realmente aquela gana de, não, eu sou nordestino, sou do Nordeste. Que eu sempre coloco o Chicó lá na abertura, né? O canal mais chibata do Nordeste, se não for, o segue, como uma obra máxima do Ariano, o Alto da Compadecida. Então, bicho, quando você pega algo assim, que muita gente talvez não tenha lido, exatamente por achar que é um quadrinho bobo falando sobre sertão, meu irmão, você não sabe como isso aqui reflete a luta do nordestino de todos os dias. Eu falo isso porque eu vi a luta do meu pai, eu falo porque eu via a luta da minha família, sabe? E isso daqui, bicho, realmente é aquele quadrinho que as memórias do Jefferson são, querendo ou não, compartilhadas. São minhas memórias também. E a arte dele, bicho, aqui é algo surreal. Uma das primeiras páginas que eu separei, cara, é essa daqui, que é a da avó contando história, que eu passei por isso também. A minha avó contava essas histórias quando eu era criança, cara. Juntava eu, mais meus primos, meu irmão, quando a gente era criança, e aí o pessoal ficava contando aquelas histórias de lobisomem, aquelas histórias que tinha visagem no meio das contações, sabe? Isso, bicho, é muito
sabe, real, cara, para mim. Outra também, que eu separei aqui, aproveitando para mostrar, cara, as cores também são extraordinárias, bicho. Que são as lavadeiras. Sabe? Eu lembro da minha avó, da minha bisavó, eu ainda lembro dela, ela lavava roupa assim ainda. Mesmo com toda a tecnologia, com tudo que foi surgindo durante os anos, a minha avó ainda lavava roupa desse jeito. A minha mãe chegou a lavar roupa desse jeito também, quando a gente visitava a casa dos meus tios no interior. Minha mãe, quando ia para lá, ela fazia exatamente dessa forma também. E isso aqui, bicho, é o que me chamou muito a atenção. Também foi isso daqui, ó, as rezadeiras. Que o meu filho mais velho, o George, quando ele era criança, a gente levava ele minha esposa levava ele na rezadeira. Acho que aqui era costume, sabe? E isso, e tudo que você puder imaginar, cara, sobre as lutas, os problemas, mas principalmente as vitórias do Nordeste estão aqui nesse quadrinho, cara. É tanto que o Jefferson, ele hoje é o cara que ele tá fazendo Jeremias. É um cara extremamente reconhecido, sabe, cara? Que ele colocou aqui todo o sofrimento, toda a luta, toda a batalha, mas também a sua vitória, cara. Ele colocou aqui e hoje ele tá fazendo Jeremias, bicho. Então, cara, é um quadrinho que pra mim é uma nota 10, porque foi aquele quadrinho, cara, que eu li com o coração, sabe? Sim. Porque realmente, bicho, é algo que pra mim, que sou daqui, que sou do Nordeste, que tenho orgulho de ser nordestino, me senti homenageado, sabe? É isso, cara. É aquele quadrinho realmente que eu li com o coração, cara. E que nota você daria para essa publicação, Alexandre, 0 a 10? A gente tem costume aqui de dar uma nota. Aqui eu dou um 10, cara, pro Jefferson, porque, como eu te disse, bicho, ele retratou, ele conseguiu, através da infância dele, através de tudo que ele viveu, das batalhas da família, até a vitória dele, cara, a gente consegue se enxergar. Eu consegui me enxergar, consegui enxergar o meu pai, principalmente. E para mim, cara, é um quadrinho que é um 10, que para mim é um documento histórico que precisava, pelo menos, que as escolas elas tivessem esse quadrinho nas suas bibliotecas, principalmente como fonte de pesquisa, sabe? Porque tudo que ele colocou aqui, cara, não tem nada inventado, não tem nada que é ficção científica. Isso daqui é a realidade pura e simples do Nordeste do Brasil. O Alexandre, é legal quando a gente se conecta com uma obra, né, cara? Que tem essa conexão. Às vezes você se conecta com uma obra e você fala, putz, como eu achei foda. Aí você vai lá, você indica para meia dúzia de pessoas, o cara fala, velho, não achei nada. Você fala, puta que eu pariu, cara, você não tá enxergando o que eu tô enxergando. Você fica até às vezes meio puto. E aí que entra um comentário muito legal aqui, bem pertinente do Alex, que eu vou colocar na tela, que ele fala o seguinte, ó, esses dias eu tava comentando sobre essa HQ, que não li. O Alex, inclusive, é apoiador do canal, tá? Ele sempre participava aqui dos chats, até que ele foi convencido a se tornar um apoiador do Central HQs e tá lá até hoje. Aí ele fala, mas isso, ó, ele não leu, mas está familiarizado com a obra. E a Tungstênio do Quintanilha, que li, são muito difíceis de traduzir para outros idiomas e não perder muito. É exatamente isso. Né? Eu fico imaginando você traduzir essa obra mesmo, né? o Roseira, Medalha e Engenho e outras histórias, no inglês, no francês, não vai ter a mesma química, assim como as obras, geralmente, do Marcelo Quintanilha, que são obras abrasileiradas, né? que traz toda uma coisa muito, muito tupiniquim, né? Dentro das suas obras.